Tudo bem, gatonas e gatões? No vídeo de hoje eu queria prestar atenção em um detalhe, uma coisinha que a gente costuma fazer sem nem sacar que essa coisa gera um resultado catastrófico para nossa autoestima. Então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas eu acredito que ele vai dar uma forma prática, né? Uma coisa realmente prática que é muito relevante, que vocês podem começar a mudar a partir de hoje. Tudo bem, Raíssa, Thaís, Rita, Maria Pereira, tudo bem? Então, se você tem baixa autoestima, cuidado com esse um detalhezinho aqui. E esse detalhe é o que você fala para si mesma. Olha só, eu sei que eu falo isso em todo o vídeo, mas aqui eu vou dar uma explicação um pouco mais mais útil, né, para vocês conseguirem identificar o que vocês estão fazendo. Então, a gente costuma falar coisas que, quanto mais a gente repete essas coisas, mais elas fortalecem uma autoimagem. Então, é interessante desenvolver o hábito de analisar cada coisinha que você profere e se perguntar se aquilo está ajudando você a gerar uma autoimagem saudável ou se aquilo está gerando uma autoimagem de eu sou impotente, eu sou problemática, isso, aquilo, outro. E vou falar alguns exemplos de coisas que a gente fala sem perceber que, na verdade, tem a segunda resposta, gera uma autoimagem enfraquecida. A gente costuma falar coisas mencionando uma característica que a gente tem, uma dificuldade que a gente tem desde o passado. Então a gente costuma falar coisas do tipo: eu sempre tive dificuldade em me relacionar, ou eu sempre tive dificuldade em ter autonomia financeira, ou eu sempre tive dificuldade em comer de forma saudável, eu sempre tive dificuldade em dizer não, ou eu tenho dificuldade sempre em dizer sim. Quando você fala isso, você está usando aquele caminho neural já, né, muito treinado desse pensamento. Eu tenho dificuldade nisso. Aí você fortalece essa tua autoimagem. E aí talvez você pense, Tariana, mas eu de fato tenho dificuldade com essas coisas. Então, o que eu devo falar que seja mais saudável do que constatar o fato? O que é mais saudável do que constatar o fato é falar para você mesma, sugerir para o seu consciente e seu inconsciente que você está em constante expansão. E mesmo que você tenha tido dificuldade com X coisa, você está, no momento, em evolução para curar, superar aquela coisa. Ou seja, muito mais saudável do que falar eu sempre tive dificuldade com X e Y, é falar eu estou aprendendo a. Então, toda vez que você se pega, eu estou aprendendo a me relacionar, estou aprendendo a achar que é possível ter autonomia financeira, estou aprendendo a falar não, estou aprendendo a falar sim. Estou aprendendo a comer de forma saudável. Repete isso, repete isso, repete isso. E vai fortalecendo essa autoimagem. Outra coisa que a gente fala é a gente usar adjetivos. Eu sou muito impulsiva, eu sou muito empática, eu sou muito desastrada. Mesma coisa. Se você fala que você é impulsiva, desastrada e empática, você acredita que você tem uma personalidade fixa. Isso não é verdade. A gente está sempre expandindo, mudando comportamentos, mudando crenças. O cérebro é plástico, isso quer dizer que ele é reprogramável. Então, não é verdade que você tem essa característica física. Outra forma de falar, eu estou treinando o pensar antes de agir, em vez de eu sou muito impulsiva. Eu estou treinando perceber, diferenciar entre as minhas necessidades e as dos outros, em vez de, eu sou muito empática, as pessoas passam por cima de mim. Eu estou treinando a minha consciência corporal, a minha consciência do ambiente onde eu estou, em vez de, eu sou muito desastrada. Percebe que só ao falar diferentemente, você já sente uma sensação de movimento, opa, tá indo, ela tá treinando isso, então é nessa direção que ela tá indo. Só de falar a outra coisa parece estático e incapaz de ser mudado. Eu sou muito não sei o quê. E aí, terceira coisa que eu gostaria que eu vou dar de exemplo, aliás, sobre coisas que a gente fala que são desastrosas, são generalizações. Generalizações que a gente faz, que nos fazem acreditar que as possibilidades são menores do que a gente gostaria. Então, generalizações do tipo, a vida é difícil, né? A vida é difícil para quem? O que isso ajuda você a generalizar dessa forma?
né? Ou outras coisas. As piores generalizações são as que você acredita. Por exemplo, filha de mãe narcisista só se ferra. Tá, a gente sabe que ela passa por vários traumas. Mas se você continua falando filha de mãe narcisista só se ferra, o que você está gerando como percepção da sua realidade? Outra coisa, não tem profissional adequado nessa área. Isso é uma generalização. Você pode até ser verdade em grande parte das vezes, mas se para você o objetivo é achar um profissional adequado, então você não pode generalizar, porque a generalização vai diminuir as possibilidades para você na sua cabeça. Então, outras formas de falar isso que são mais saudáveis. Em vez de a vida é difícil, por que não falar? Tudo é difícil no início, mas vale a pena. Bom, é verdade, porque daí você aceita que é difícil, mas você foca na parte positiva. Vale a pena o esforço. Dá a sensação de expansão. Filha de mãe narcisista, se dedicar à sua superação, desenvolve superpoder. Que tal falar isso em vez de filha de mãe narcisista só se ferra? Porque a gente desenvolve superpoder. Se você vai pelo processo de superação, você se torna super forte, super resiliente, super um monte de coisa. Em vez de falar, não tem profissional adequado, por que não falar? É importante averiguar se o profissional é adequado e tem esse treinamento. Aí você já estabelece a expectativa na sua cabeça de que o profissional pelo menos existe. Sacaram? Me falem seus insights, o que vocês perceberam que vocês fazem, o que vocês não fazem. Muitas vezes a generalização a gente faz só para inclusão social. Tá todo mundo falando coisa negativa, a gente fala também. Então comece a prestar atenção na imagem das possibilidades que você pode ter ou não que isso cria, tá? Para vocês que estão aí nesse processo de ganhar clareza a respeito do que você quer ou não quer fazer nesse próximo ano, eu sei que você quer mudanças, eu desenvolvi um processo chamado Ano Ideal do Eu Real. É um processo que envolve um áudio, uma apostila, onde você vai fazer uma viagem para dentro de você mesma para entender o que de fato te motiva e o que faz sentido focar agora em 2019. Porque nem todas as coisas nas quais você pode focar vão gerar o mesmo impacto positivo para a sua vida. Sempre tem uma coisa que tem mais poder de elevar todo o resto do que outras coisas. Então, se você quiser ganhar clareza a respeito de como planejar seus próximos passos de acordo com o seu eu real, o link para esse processo está na descrição. Eu vou colocar na descrição aqui no Face e para o YouTube está na descrição do vídeo. É super baratinho, gente, é R$20. Se tiver algum problema lá no link, me falem que eu vou lá e eu corrijo, tá bom? E se você curtiu o vídeo, compartilhe, ele pode ser útil para alguém. Dê um like nele, inscreva-se no canal para a gente continuar o bate-papo. Se você quiser mais conteúdo focado para filhos de mães narcisistas, tem um link na descrição também para você fazer parte da minha lista de e-mails. E também tem um link para playlist, onde eu tenho todos os meus vídeos relacionados a esse assunto. Um beijinho para vocês. Por favor, me falem seus insights, os hábitos que você percebeu que você tem. E falem nos comentários que eu amo ler as respostas de vocês. E até a próxima live.